Bem-vindos de volta para a nossa terceira e última parte desse episódio fantástico sobre Diagnostic Stewardship e Antimicrobial Stewardship. Nós terminamos a parte 2 do nosso episódio conversando sobre o sistema AWARE. Então, eu queria, Viviane, que você explicasse para nós que palavrão é esse, né? AWARE, cuidado, né? Já inspira algum cuidado. Essa palavra, né, que a gente tem aí na língua inglesa, ela traz, na verdade, 3 conceitos interessantes para nós, né? O A seria do access, ou do acesso. De acesso, né? Livre, né? É possível que esse antibiótico seja usado com um acesso mais livre, mais tranquilo, por não ser, então, indutores de resistência, drogas mais estáveis e que a gente pode tranquilamente tratar as infecções geralmente comunitárias, né? Sulfa, nitrofurantoína, amoxicilina. Exatamente. E o WA, né, do AWARE, seria a questão do watch. Preste atenção, olhe, né, observe. São drogas que a gente já fica um pouco mais com restrição de utilizar de forma, né, ampla na comunidade, enfim. Por exemplo, carbapenêmico, são situações, né, céfalo de quarta geração. Céfalo de quarta geração, então são antibióticos que a gente tem que olhar, observar, não sair prescrevendo para todo mundo, né? E o RE seria de reserve, de antibióticos que realmente você deve reservar. Lembrei daí da sua fala do Dr. Moacir. Guarda no cofre. Guarda no cofre, né? Ele estava certíssimo, né? Guarda no cofre. Usa só quando precisar, porque vai ser bom quando você precisar e você tem esse antimicrobiano funcionando. Então, esses conceitos, eles têm que ser divulgados para os profissionais todos que prescrevem antimicrobianos, não só os médicos, mas a gente sabe que tem profissionais na odontologia que prescrevem antibiótico, na veterinária, né? Então, todo mundo tem que saber desse conceito e saber usar os antimicrobianos e não sair prescrevendo, não, mas eu quero prescrever aquele de última geração, porque é mais moderno. Exato. Não. É de amplo espectro, ele vai matar tudo, né? E tem mais, né? Quando a gente chega num hospital ou na comunidade e fala, olha, é uma infecção por uma bactéria chamada Enterococcus fecalis, sensível à ampicilina, um antibiótico antigo, ótimo, excelente para Enterococcus. Sim. E a gente fala, você pode prescrever ampicilina? As pessoas olham, mas ampicilina? Mas ampicilina para Enterococcus, isso, né? Causa até estranheza, né? E é a melhor droga que tem. Então, o profissional que é o infectologista, que está na beira do leito, ele também tem que levar para o colega o conhecimento, mas mais do que isso, a coragem. A coragem. Às vezes o pessoal fica com receio. Será que eu troco? Aí a gente chega lá, troca, porque vai dar certo. Vai funcionar, pode trocar. Eu estou sugerindo, exatamente. Né? Então, esse conceito AWARE, ele inclusive foi para o boletim SONI. A gente tem liberado aí, né, ao longo dos anos, todo ano um boletim SONI. Nos últimos 3 anos, acho que eu já coloquei esse conceito lá. Trazendo cores, né? O verdinho para o Access, o amarelinho para o Watch, né? Para o Observe, o vermelhinho para o Reserve, mostrando para toda a comunidade, principalmente de saúde, que temos essas diferenças. E lá nós divulgamos também o DDD, que é a quantidade de antibióticos consumida por paciente dia nos hospitais, para a gente ter uma ideia de como que a gente está e usar essas informações para quê? Para nos compararmos na nossa realidade dentro do hospital. Olha o que você está utilizando, quais são as categorias a mais que você está utilizando no seu hospital, será que não tem como fazer ajuste, olha a sua microbiologia. Então, esse conceito da Organização Mundial da Saúde é sensacional. Né? E aí, assim, a gente muitas vezes fala, mas não estão fazendo nada, o que os governos estão fazendo? Muitas vezes é desinformação da população em geral, porque não vivencia o problema como nós vivenciamos, faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente é convocado para reunião, comitê, comissão, câmara técnica, congresso, palestra sobre o tema. Então, nós estamos 100% emergidos nesse problema, né? Submergidos até. Mas, assim, a população em geral não percebe que tem uma série de iniciativas, né? Vamos falar, por exemplo, Viviane, na tua área dentro do stewardship, ou na tua área dentro do BR Glass, né? Você está participando, o teu hospital está gerando dados, né, Ana Paula? E a importância de você ter confiabilidade nesses dados. Porque se você vai usar os dados de São Paulo e teu hospital vai representar o estado, nós temos que ter confiança. Eu confio na Ana Paula e a Ana Paula tem que confiar nos dados dela, não é mesmo? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da geração de dados no laboratório. Fundamental. Então, para a gente chegar no dado final confiável, nós precisamos ter processos confiáveis.
E esse trabalho do BR Glass, junto com o Ministério da Saúde, ele proporcionou ferramentas, testes confiáveis para que a gente possa fornecer esses dados juntamente com programas de controle de qualidade, que são fundamentais para você estar validando se o seu processo é confiável ou não, para chegar num dado confiável, e um dado confiável poder gerar boletins epidemiológicos que dão diretrizes para uma nação, inclusive, como é o caso desse projeto, e também algo que é intangível, que é a confiança do médico no laboratório. Exato. Quando você gera um dado de confiança efetivo, assertivo, o médico passa a confiar. Então, você atua no âmbito individual do paciente e também geral, onde você gera dados, boletins para ações maiores. E aí eu queria puxar, né, excelente as tuas colocações, né? Concordo com todas elas. Aliás, é fácil quando você não discorda de nada, né? Parece que nós estamos cantando música aqui, nós três, né? Mas, assim, vamos conectar isso com as metodologias novas que estão surgindo e que daqui a pouco vão ser automatizadas, né? Você comentou no intervalo, essas conversas de intervalo são ótimas. Você estava comentando sobre o teste rápido, teste de sensibilidade a antimicrobianos rápido. Que a gente está discutindo ainda no Brasil se vai ficar TSAR ou se vai ficar RAST, como eles chamam lá fora, né? Mas, enfim, é um teste rápido, porque você tem numa ponta o Antimicrobial Stewardship trabalhando cada vez mais com dados qualificados para fazer uma prescrição empírica cada vez melhor, e o laboratório trabalhando do seu lado para cada vez chegar mais perto da hora do empírico. O empírico tem que ser, no caso de sepsis, no máximo 1 hora depois do protocolo. O laboratório tem que chegar cada vez mais perto dessa 1 hora. Nós estamos longe ainda, mas nós já saímos das 72, caímos para 24, e aí você traz a conversa sobre o RAST. Então, fale para nós um pouco sobre essa metodologia. Fazendo analogia de testes diagnósticos com uma peça de teatro, então eu acho que o teste de sensibilidade rápido é o último grande ato dentro de todas essas metodologias que vêm. O primeiro classifico, isso é uma opinião minha, tá? E o primeiro eu classifico como o Mal-de-Toff, que traz uma identificação rápida que já é muito oportuno para direcionamento, escalonamento ou descalonamento, sobretudo, para pacientes críticos. Quando você sabe a bactéria e tem a epidemiologia da resistência dela, pronto, fechou. O segundo grande ato, na minha opinião, são os painéis sindrômicos, que muito rapidamente, diretamente da amostra clínica, que são independentes de cultivo, você já consegue dizer ao médico quais patógenos estão ali e alguns genes de resistência. Então, só para quem está nos ouvindo e não tem ideia do que isso pode revelar, do impacto em horas, aí eu passo a bola para a Viviane falar do uso de antibióticos. Um diagnóstico sindrômico desse, se você tiver um paciente com uma bacteremia com grande número de bactérias, ele pode dar um resultado positivo de 2 a 12 horas, o frasco de hemocultura automatizado positivo. Você tira esse frasco da estufa, faz um teste rápido molecular, que detecta inclusive genes de resistência, né? Já detecta 10 genes de resistência, os mais modernos hoje, e você tem ali de 4 a 14 horas, 16 horas depois da coleta, você já tem quem é a bactéria, muitas vezes, na maioria, no maior percentual, 80%, 85%, e qual gene de resistência ela carrega. O que você faz com essa informação, doutora Viviane? A gente muda a prescrição do paciente. Está na mão, é confiável, ainda mais a gente falando em diagnóstico molecular, né? Muitas vezes. A gente consegue rapidamente ou escalonar. Exato. Ou até descalonar, se você só tem um gram negativo, por que você tem avanco, você pode tirar. Então, esse resultado para nós na beira do leito faz total diferença. E a gente tem um approach, né? A gente tem, é um privilégio, eu acho, né? De trabalhar num hospital onde eu tenho uma microbiologia muito parceira, que a micro a gente está muito ali, né? Avisa o que está acontecendo. Olha, acabou de acontecer. Nem pedir. Nossa, acabou de acontecer uma situação aqui, ó, veio isso positivo. E saiu do Mal-de-Toff, ou a gente já sabe que é um mecanismo de resistência tal ou não, a gente faz a mudança de conduta no paciente na hora, porque a gente tem como fazer isso, a gente confia no laboratório, a gente confia nos dados e a gente muda a prescrição. E o paciente, óbvio, é o maior beneficiado de tudo isso. Então, vamos colocar isso num contexto prático, numa história e num cenário. Um paciente de UTI com sepsis colhe a amostra de hemocultura,
positiva 2 horas depois, faz o painel sindrômico, 4 horas tem o resultado. E você estava prescrevendo empiricamente, porque é um paciente muito crítico, ceftazidime avibactam. Porque teu histórico é de KPC, você tem muita KPC no laboratório, tal, você prescreveu dentro dos teus dados disponíveis, a melhor opção era ceftazidime avibactam, mas esse resultado deu uma KPC NDM positivo. Explica para nós qual que vai ser o impacto disso em termos de custo. Nem me fale. Dá para falar 2 coisas aí em relação até ao controle de infecção. A gente ter 2 mecanismos de resistência num mesmo paciente, numa mesma infecção, não é só ruim para o paciente, não. Porque a gente tem dificuldade de tratar, a gente talvez empiricamente vai juntar com mais outro antimicrobiano que é caríssimo, né? Na tentativa de inibir o crescimento dessa bactéria e tratar essa infecção. O impacto é de custo na saúde, o impacto é na operadora de saúde que paga a conta, né? E mesmo assim, talvez a gente não salve a vida do doente. Exato. Então, além do Diagnostic Stewardship, além do Antimicrobial Stewardship, a gente precisa falar de controle de infecção hospitalar. Ótimo. Né? Tá na É uma veia, área que não você tem como. nem gosta, nem né, gosto, né? Então, ama. Essa situação do controle de infecção nos hospitais e nas instituições e nas clínicas, em tudo quanto é lugar, faz com que a resistência ela se espalhe. Então, Exato. o uso inadequado pode favorecer o surgimento da resistência. Mas a disseminação, Piloneto, é as mãozinhas Exato. de todos, as boas práticas de controle de infecção, de limpeza hospitalar e tudo mais. Então, a gente tem que ter atenção com isso muito, para que nesse conjunto multidisciplinar, a gente consiga realmente fazer a diferença e não espalhar esses mecanismos aí pelas instituições. E você fez eu recordar uma fala de um colega nosso que é brilhante, excepcional, o professor Alexandre Zavascki, do Rio Grande do Sul, né? Que tem a sorte de trabalhar com o professor Afonso Bart. Então, ele é um grande infectologista, o professor Afonso um grande microbiologista. Eles têm uma sinergia muito boa e isso reflete no serviço, na qualidade do trabalho deles. Ele manifestou, uma certa ocasião, num grupo nosso, essa preocupação, né? Olha, está se dando muita atenção ao stewardship, mas não pode esquecer o controle de infecção. Quem melhor do que você que trabalha nas 2 áreas para falar isso, né? Então, é o equilíbrio. Mas acho que nós chegamos no ápice do nosso programa, do objetivo original, que era mostrar para os nossos ouvintes como que eu preciso associar o diagnostic com o antimicrobial, com o controle, com o laboratório, né? Então, todas essas peças do quebra-cabeça, ou da engrenagem do motor, precisam estar funcionando bem. E diria mais até, quando a gente trabalha em conjunto, principalmente agora que a gente tem um movimento muito forte da Anvisa em relação a stewardship de antimicrobianos nas instituições, reforçando a necessidade que os hospitais e as instituições têm que ter esse programa. Sim. Eles têm feito um trabalho também excelente, né? Fazendo levantamentos anuais daquilo que está acontecendo no país, o que pode ser melhorado, eventos, palestras. Então, trazendo esse conhecimento e esse falar sobre stewardship, que na verdade é um gerenciamento, né? Porque é uma palavra difícil, a gente gosta dela, mas ela é um bonita, gerenciamento, né? Dos antimicrobianos, do uso, né? Ele tem que ser disseminado para todas as instituições. E é muito interessante ver que, às vezes, as grandes instituições já estão com esse conceito, mas tem muitas instituições pequenas, clínicas, que o pessoal nem tem ideia de onde começar. Sim. Então, o trabalho é grande e para atingir toda essa população não tem como se a gente não tiver Anvisa, Ministério da Saúde, né? Junto, né, num trabalho com os especialistas, num trabalho em que a gente possa trabalhar como time, né, para a gente conseguir avançar. E pela primeira vez, assim, na história que eu acompanho já há 20 anos, eu trabalho diretamente com saúde pública, 33 com microbiologia, Ana. Estou na tua frente. E há 20 anos em saúde pública, mais diretamente no LACEN, né? Que é a primeira vez que eu vejo que o Ministério, dentro da CGLab, que é a coordenação de laboratório de saúde pública, tem um time, e a gente gosta de usar essa palavra, é um time de resistência antimicrobiana, né? Então tem lá a Débora, a Renata, o André. Eu fico à distância como consultor aqui do Paraná, tal, vou para lá de vez em quando, mas nós somos um time e cada um sabe muito bem o seu papel. E aí a bola vai para frente e não vai para trás e ninguém marca gol contra, né? Então, assim, nós estamos no momento de um desafio muito grande da resistência, mas também tem uma parte muito boa. Nunca antes na história, não desse país, do mundo, nós tivemos tantos recursos diagnósticos, testes rápidos, painéis sindrômicos, equipamentos automatizados que dão resultado em segundos.
Nunca antes nós tivemos uma perspectiva de interação tão grande do infecto com o microbiologista, do respeito que o infectologista e o controlador de infecção conquistaram no hospital, né, Viviane? Perfeito. Então, acho que, assim, a hora é agora. O desafio é enorme, né? O gigante chamado resistência antimicrobiana que está vindo lá, está vindo bem preparado, mas nós também estamos. Nós conseguimos fazer o que a gente queria, mostrar da importância de integração do diagnóstico com o uso racional de antimicrobianos. Uso racional de diagnóstico, uso racional de antimicrobianos. Quem que ganha com isso? O paciente, o sistema, porque se nós não tivermos cuidado com investimentos, como eu falei aqui, tem um limite para você fazer investimentos. O governo federal, estadual, municipal tem um limite. Como a população está ficando idosa, cada vez mais idosa, nós podemos quebrar o sistema municipal, estadual ou até federal de saúde pública se nós fizermos mau uso desses recursos maravilhosos que a gente tem. Então, nessa parte final, eu queria, Viviane, que você fizesse seus comentários finais e depois a Ana Paula. Então, entre os principais comentários aí que a gente pode deixar de toda essa conversa muito boa, né, e muito produtiva que a gente teve aqui, é a importância que a gente tem que dar para usar racionalmente os nossos antimicrobianos, que são excelentes, que salvam vidas, para que a gente possa ter esse recurso por muito tempo, né? E consiga usar adequadamente para aquele paciente que precisa. Só que não dá para fazer isso sozinho. Acho que a grande lição que a gente tem que ter aqui é que a gente precisa muito do recurso adequado do laboratório, mas mais que isso, os médicos, eles precisam conhecer esses exames, eles precisam saber prescrever esses exames. Porque eles que vão solicitar. Eles que vão solicitar, então, o conhecimento dos exames, saber usar adequadamente os antimicrobianos, seguindo o AWARE, né, o Access, o OT, né, o Reserve. E mais que isso, trazer consciência para a população de uma forma geral. E nisso é muito importante que a Anvisa, Ministério da Saúde, né, e todos os apoiadores possíveis ajudem com que essa informação realmente seja disseminada, para que todos estejam realmente atentos a esse problema que é sério, que é mundial, mas que a gente já está fazendo a diferença, né, professor? É verdade. Porque todo esse movimento... Não é de hoje, né, Viviane? Não é de hoje. Todo esse movimento que está sendo feito é para a gente tratar essa situação que é muito grave e todos precisam realmente conhecer. Então, esse é o meu recado final, que é o trabalho realmente em conjunto que vai fazer a diferença. Ana Paula? Eu acho que todos nós temos que nos empoderarmos da nossa missão. Cada um dentro do seu expertise, da sua especialidade, mas de mãos dadas. Exato. Porque ali, isso eu envolvo o governo, cada indivíduo que está no nosso país, que a gente tem que trabalhar junto com consciência, os nossos gestores hospitalares, entender a importância. A gente tem os desafios do custo dos testes rápidos, trazendo aqui para o meu expertise. E isso é fundamental, essa sensibilidade, porque se já é um desafio para nós que somos especialistas, quanto mais para eles que são administradores. Exato. Então, também é nosso papel, mostrar, ter estudos cada vez mais mostrando a importância de toda essa rede que começa no micro e se estende para o macro. Então, o que nós estamos construindo aqui é um verdadeiro quebra-cabeça de 5.000 peças, né? Com várias imagens semelhantes. Se você for fazer sozinho, você vai levar 10, 20 anos e não vai dar conta, vai desistir. Agora, se cada um montar a sua parte, a gente consegue ter esse mosaico ou esse quebra-cabeça pronto e vai ser uma imagem linda. E é assim que a humanidade cresce, né, pessoal? A gente tem desafios, faz a união faz a força e a gente supera. Então, nesse momento agora, essa união que está tendo dessas duas novas forças, né, do uso racional de antimicrobianos e do uso do diagnóstico de maneira racional, elas são fundamentais. Meu muitíssimo obrigado, Ana Paula, Viviane, um prazer incomensurável ter vocês duas aqui para essa conversa agradabilíssima e espero em breve ter vocês de volta aqui. Muito grata também. Obrigada. Muito obrigada. Até breve.